igreja? Saúde, amada igreja da Santa e Gloriosa Paz do Senhor. A palavra dessa noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos ler essa palavra junto, irmãos. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu rendo graças a Ti, meu Deus e meu Pai. E Te peço, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Tome, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar. Sonde os nossos corações, meu Deus e meu Pai. E que possamos receber a Tua palavra. Nos alimente nessa noite para a glória do Teu santo nome. Eu já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Podem se sentar, os irmãos estão sentados. Irmãos, eu cheguei aqui atrasada. E aí eu tinha algumas coisas para resolver. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor me deu essa palavra, porque eu confesso que não era eu que ia pregar, não, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E aqui fala da tentação de Jesus. E o mais interessante dessa palavra aqui, que quando eu estava sentada ali atrás, o Senhor estava falando de alimento. Porque aqui nessa palavra a gente vê que o diabo, ele tentou Jesus. Jesus estava de jejum. Ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. Ele foi levado pelo Espírito. Então aqui não foi o diabo que levou. O Espírito levou Jesus para o deserto. Pelo Espírito. E chegando lá ele vivenciou essa experiência. Mas o Espírito foi falando ao meu coração da dificuldade que nós temos de entender às vezes as adversidades que estamos passando. Porque aqui a gente vê que o próprio Jesus foi tentado. E quem somos nós para não sermos tentados? Para não passarmos por lutas, para não passarmos por adversidades. Mas aqui está falando que depois de toda a tentação que ele venceu com a palavra, porque ele foi debatendo com a palavra, a Bíblia vai dizer que o diabo deixou e os anjos serviram. Irmão, nós precisamos crer que se não tiver luta, não vai ter vitória. Se não tiver luta, a gente não cresce, a gente não amadurece. E eu tenho certeza que sempre depois de uma grande luta, vem vitória, vem alimento. Porque dentro da luta, a gente já vê que o Senhor vai nos alimentando, nos dando força para que a gente não pare, para que a gente não desanime. Mas aqui está falando que depois dessa prova toda, dessas tentações todas, porque o diabo sabia que a carne dele estava enfraquecida, mas o espírito dele estava pronto. E é isso que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes a nossa carne se enfraquece, a gente sente dor, a gente sente medo, a gente sente insegurança. Mas se teu espírito estiver forte, você vai conseguir, você vai vencer. Você vai ter noção que vai ter momento que o Senhor vai preparar uma mesa para você se assentar. Por isso que nós estamos aqui num culto de quarta-feira que é de libertação, porque todos nós precisamos nos libertar todo dia. A gente só vai saber que essa libertação foi completa quando a gente chegar no céu. Enquanto estivermos no plano terreno, não adianta a gente achar e não tem mais nada para fazer na nossa vida, que a gente depara com pessoas achando que a obra já foi completa. Porque só o nosso dia a dia, se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver se alimentando, se a gente não estiver orando, se a gente não jejuar, a gente vai pecar toda hora, todo tempo. A gente vai tropeçar toda hora e a todo tempo. Então não tem como a gente achar que não tem mais nada para ser feito na nossa vida. Sempre tem algo para ser feito. Ainda que às vezes as pessoas olhem e achem, né, um homem de Deus,
uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, sendo usada pelo Senhor, mas a gente tem que ter essa consciência, não. Mas eu estou aqui também sendo tratada, sendo liberta, sendo transformada a cada dia. Porque senão a gente começa a se envaidecer e a gente começa a achar que a gente já é o santarrão. E santo só tem um, que é o Senhor. Então nós estamos aqui em construção. Nós estamos aqui nos preparando para uma eternidade. Porque a gente sabe que tudo que é terreno é passageiro. Nós já sabemos que a nossa morada não é aqui. Então nós estamos aqui buscando, em primeiro lugar, uma eternidade. Porque ainda que se realize tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, mas a gente quer que se realize com a nossa convicção, com a nossa credencial de eternidade. Que a gente não pode nem abrir mão e nem perder essa credencial de eternidade. Então o Senhor vai trabalhando na nossa vida para que possa se cumprir o que é terreno e o que é celestial também. Porque se a gente souber separar as coisas, dá para o Senhor trabalhar nas duas áreas. No terreno e naquilo que é celestial. É só a gente não colocar o nosso coração naquilo que é terreno, ainda que seja algo que você deseje. Vai se cumprir sim, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para amanhã a gente abandonar. Não é para amanhã a gente esquecer quem foi que deu a bênção. Não é para a gente esquecer quem foi que fez o milagre. Não é para amanhã a gente achar que foi mérito nosso. Porque não é um mérito nosso. E graças a Deus a gente vê a fidelidade de Deus. Graças a Deus a gente vê como o nosso Deus ele é fiel. Irmãos, ontem eu fiquei o dia todo lá na Barra. E eu fui para uma consagração. E assim me chamou muita atenção que foi, eu ainda falei assim, eu não quero receber oportunidade não, quero ficar aqui sentadinha. Aí chegando lá, estava lá na Filadélfia da Barra. E foi me chamado para me fazer uma oração por um jovem que estava desaparecido. Nós oramos de manhã, a família toda em aflição. Estava até no jornal que eu estava vendo que saiu. Que aí falaram que ele tinha ido para uma rave e a família pedindo oração para que achassem aquele jovem de 20 anos. E quando foi à noite, porque eu fui para a consagração, fui para o recreio, fiquei no recreio, depois voltei de novo porque haveria um culto lá na Filadélfia à noite, de um amigo meu. E aí quando chegou lá, eles falaram que o corpo do rapaz tinha aparecido aqui na praia do Leblon. E a gente vê que era um rapaz de uma família que servia a Deus. Ele estava, acho que, afastado. Aí falaram que ele tinha ido para uma rave no sábado. Mas aí eu estava vendo que ele tinha ido para o Vidigal. Não sei o que houve, não sei o que aconteceu. Um rapaz de família de Posses. Que aí a gente fica se perguntando, está fazendo o que numa comunidade? Né? Porque às vezes para a pessoa que mora já é difícil, imagine para quem não mora. Mas enfim, irmãos, então a gente, umas coisas que vão acontecendo, graças a Deus, porque a família toda estava aflita. E só queria descobrir o que tinha acontecido com aquele jovem. Infelizmente, ele apareceu morto na praia do Leblon. Ninguém nem sabe o que aconteceu. Mas aí a gente fica imaginando para uma família. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é o que ele tem feito, ele tem destruído. Porque aqui a gente vê a ousadia dele tentar Jesus, claro que pela permissão de Deus. Mas agora você acha que ele não vai nos tentar? Você acha que ele não vai se levantar? Mas a única certeza que precisamos ter é que nós vamos vencer ele também com a palavra. Aleluia. E que o Senhor vai continuar nos servindo como ele tem nos servido. Por isso que a gente consegue chegar na casa do Senhor. Por isso que a gente tem lutado para permanecer, porque nós sabemos que não é fácil. Eu fiquei imaginando a notícia chegando para aquela família. Eu não conheço a família, mas foi orado naquele lugar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, dá um sinal. A gente não sabe onde está esse rapaz, mas o Senhor sabe. E aí o corpo apareceu. Ele saiu de casa no sábado. Ontem foi terça-feira. Só Deus, irmãos. Porque numa hora dessa, só o agir do Senhor. Porque graças a Deus a família ainda pode dar um sepultamento. E quantas vezes nem isso a gente pode. Mas graças a
Deus que tem um povo que clama, que tem um povo que ora. Por isso que eu falo da juventude. Tem que ser jovem, tem que ser adolescente, mas precisa estar igual Eutico, lá do livro de Atos, que eu preguei na sexta-feira, na janela. Sai da janela, sai do perigo. Para de ficar tentando, para de ficar em áreas de riscos, porque às vezes dentro da igreja a gente continua se arriscando, que a gente continua indo por caminhos errados, tomando decisões erradas. Aí a gente fica pensando o que é para uma mãe quando um filho sai e não volta. Que aí procura daqui, procura dali, procura de um lado, ninguém sabe. O desespero. Por isso que eu falo, a gente tem que ser jovem, tem que ser adolescente, tem que viver, mas com ordem, com decência. Querer fazer coisas que a gente não se coloque em risco. Porque a gente sabe que tem um Deus que guarda, que dá livramento, mas não é um Deus que a gente vai ter que tentar, porque aqui Jesus ele podia mostrar quem ele era para Satanás, mas ele sabia quem ele era. Então, se nós sabemos quem nós somos, a gente não precisa tentar fazer nada para impressionar ninguém, para a pessoa ter certeza de quem nós somos. Nós é que precisamos saber quem nós somos, porque Jesus sabia quem ele era. Ele podia fazer qualquer coisa ali, mas ele não precisava disso. E graças a Deus, nós como servos de Deus, a gente não precisa estar impressionando ninguém. A gente está aqui para ser instrumento na mão do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Mas a gente não vai ficar mostrando se você tem uma unção, se você tem um chamado, se Deus tem um propósito. Você não vai querer ficar mostrando nada disso, a não ser se for momento que for preciso, mas para o nome do Senhor ser glorificado. E a gente vê Jesus aqui mostrando para a gente que foi a palavra. Ele combateu aquela tentação com a palavra. E ele não precisou mostrar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. É por isso que nós precisamos saber quem nós somos. É por isso que nós precisamos continuar orando por essa terra, pela humanidade, intercedendo pela igreja do Senhor. Porque numa hora dessa, a igreja se reúne, a igreja começa a clamar e o Senhor responde. Ainda que fosse uma resposta trágica. Mas aquele corpo daquele menino apareceu. E a gente fica pensando na família. A gente fica vendo a idade com tanta coisa para fazer ainda. A morte, irmãos, ela tem sempre uma desculpa. A gente escuta isso. Mas a gente sabe. A Bíblia fala de laço do passarinheiro. A Bíblia fala no Salmo 91. Mas a gente sabe também que muitas coisas às vezes é desobediência. É falta de temor. Não ouve os pais. Não quer obedecer aos pais. Acha que pode tudo. Não se preocupa, acha que nunca, porque sempre acha que nunca vai acontecer, acontece com todo mundo, menos comigo. Porque a gente está sempre achando que pode acontecer com todo mundo, menos com cada um de nós. Às vezes a gente já não vai acontecer porque eu estou indo na igreja, não vai acontecer porque eu louvo, não vai acontecer porque eu prego. E não tem nada disso, irmãos. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Então aqui a gente vê que Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha poder, tinha autoridade. E ele ficou ali vencendo com a palavra, confrontando com a carne fraca, mas com o espírito pronto, com o espírito forte. Por isso que precisamos alimentar o nosso espírito. Porque se você não alimentar o seu espírito, o que vai prevalecer é a carne. E a carne, ela não se converte, ela fica mortificada. Mas se o espírito não estiver sendo alimentado, a carne, ela ressuscita de novo. E ela começa a sentir, ela começa a desejar coisas que já não cabem mais na nossa vida. Mas só tem a palavra, a oração, para poder fazer com que a carne seja mortificada. Porque ela não vai se converter nunca. Ela não se converte. Mas aí o espírito tem que estar sendo alimentado, porque aí você vai vencer, como Jesus venceu através da palavra. Aí você vai ver o quanto o Senhor tem te alimentado, tem te dado força, tem te sustentado. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente vai aprendendo, porque a ousadia dele é com qualquer um. Se com Jesus ele teve essa ousadia, imagine com cada um de nós. Que somos pecadores, não vivemos mais na prática do pecado. Mas nós sabemos, se nós não estivermos vigiando, a gente vai pecar o tempo todo, a gente vai errar o tempo todo, a gente vai
esse Senhor o tempo todo, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor libertação, transformação, querendo uma mudança a cada dia, querendo melhorar a cada dia, querendo se aproximar mais do Senhor. Porque quanto mais próximo do Senhor, virão tentações, virão lutas, tudo isso vem, irmãos. Mas quando você está próximo do Senhor, Ele vai te alimentar, Ele vai ministrar no teu coração e você vai ter força para vencer tudo isso. Você vai ter coragem para vencer tudo isso. Você vai ter ousadia porque você já sabe quem você é em Cristo. Por isso que eu sempre falo de uma identidade em Cristo. Por isso que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber o que Deus tem feito na nossa vida. Para que a gente entenda e compreenda as adversidades e as lutas, mas tendo certeza, não, o Senhor sabe quem nós somos, Ele vai continuar me sustentando. Eu não vou, porque eu lembro que teve uma semana aqui na igreja, que estava acontecendo algumas coisas, o Senhor falou, filha, fica quieta. O diabo está querendo fazer com que vocês se distraiam. E quantas coisas não se apresentam para nos distrair? Quantas situações não se apresentam para nos distrair? Às vezes uma fala mal colocada já distrai. Porque aquilo te entra como uma seta e você fica aquilo começa a remoer, aquilo começa a te incomodar, aquilo começa a ser digerido mal. E se você não entender e começar a orar para que aquilo saia, e a voz fica na tua mente. Você fica ouvindo aquela voz o tempo todo. Até a hora que você começa a orar e que aquilo caia por terra. Então, muitas das vezes, o adversário vai tentar nos distrair. Ele vai tentar nos distrair com algumas situações que estão à nossa volta, para que a gente se distraia e ele atrapalhe, pare, deixa a gente muitas das vezes acomodada, deixa a gente muitas das vezes paralisada, deixa muitas das vezes a gente fora da visão daquilo que Deus está falando para cada um de nós. Então é noite de você ter certeza que não importa a adversidade, não importa a luta. O importante é você vencer tudo isso com a palavra. E tem hora, irmãos, que a gente tem que clamar. Tem hora que você tem que exercer a tua autoridade. Tem hora que você tem que falar, Satanás, eu te repreendo da minha mente. Porque às vezes, irmãos, a gente escuta ele falando. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu a voz do inimigo. Porque a voz do inimigo, quando ele está falando, ela não soa bem pra gente. Eu acho que quem já ouviu várias vezes, a gente sabe quando a gente está sendo bombardeada, quando a gente está sendo atacada, porque, irmãos, tem hora que é uma opressão tão grande, que parece que o inferno todo se levantou, mas a Bíblia diz que aquilo que vem por um caminho, ele vai sair por 7. E a gente tem que crer na palavra do Senhor. A gente tem que meditar nessa palavra para a gente poder exercitar, porque está escrito, é na palavra. Porque a Bíblia vai dizer que tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Então nós temos esse direito, é por isso que a gente precisa buscar, porque precisamos ter autoridade. Autoridade para quando a gente estiver vivendo esses tipos de luta, de adversidade. E a gente sabe que tem momentos, irmãos, que a gente sozinho nem consegue. Aí a gente vai o quê? Busca ajuda. Pede alguém para orar por você. Porque graças a Deus hoje nós temos isso. Nós podemos usufruir daquilo que nós temos, irmãos. E nós temos pessoas que podem estar orando pela gente, que podem nos ajudar, pode trazer uma palavra. Não é qualquer pessoa, mas tem homens e mulheres de oração. E a gente precisa sentir que a gente não está sozinho não, que tem pessoas cuidando, intercedendo e que vai parar para nos ouvir ou para ministrar sobre a nossa vida. Porque aqui a gente vê que a luta que ele passou ali naquele lugar, mas depois o Deus, o Pai dele, que ele era o próprio Deus, mandou anjo para servi-lo. E graças a Deus o Senhor tem nos servido aqui, tem nos alimentado aqui, tem suprido as nossas necessidades, principalmente as espirituais. Porque é o que a gente mais precisa. Porque na hora de uma luta, de uma adversidade igual dessa família, teve que entrar em oração. Teve que pedir oração para que isso pudesse ser solucionado. Aonde aquele menino se encontrava. E foi através da oração que aquele corpo apareceu. Não sei nem de que forma. Mas quando foi à noite, a notícia chegou. Uma notícia triste. Mas é isso que o adversário tem feito. É isso que ele tem feito.
É isso que ele tem feito com a juventude, com os adolescentes. É isso que ele tem feito quando muitas das vezes nós não ouvimos. Pessoas que a gente sabe que gostam da gente, que se preocupam com a gente e que dá uma palavra. Irmãos, eu sempre digo, aprenda a ouvir quando você recebeu uma palavra. Reflita com aquela palavra. Principalmente quando é pessoa que você confia. Pessoa que você dá uma credibilidade pelo comportamento, pela conduta. Eu sempre tenho pessoas que a gente nem leva em conta do que está falando, só está falando besteira. Mas tem pessoas que a gente pode confiar. E você vai entender que está falando para o teu bem. Nunca é, irmãos, para o nosso mal. O próprio Senhor, na palavra dele, ele não quer o nosso mal, pelo contrário, ele quer o nosso bem. Por isso hoje estamos aqui, por isso ele nos separou, por isso ele nos escolheu. Nós não somos melhores do que ninguém que ainda está lá fora, não. Eu acredito que no momento que fomos chamados, pelo momento que a gente já tinha vivido, escorraçado, humilhado, a gente estava um pouquinho sensível, porque às vezes a gente apanha tanto, ou você endurece, ou você começa a ficar sensível. E como é bom quando a gente está apanhando, ao invés de endurecer o nosso coração, a gente passa a ficar sensível. Porque é essa sensibilidade que a gente pode ouvir a voz do Senhor e vir para a casa do Senhor para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então que o Senhor nos sirva, irmãos. Quando você estiver precisando do teu alimento, quando você precisar ouvir a voz dEle, a palavra, sabe aquele momento que eu falo que não é esposa, não é filho, não é conta bancária, não é status. É espiritual, é alimento, é aquilo que vem do alto, que te preenche, que preenche o vazio, que bota você no rumo direito, que joga aquela inquietude, aquela aflição, aquela angústia. Porque o que mais tem é gente vivendo dessa forma, irmãos. O que mais tem são pessoas vivendo dessa forma. Mas aí a gente vê o cuidado de Deus para cada um de nós. Porque o Senhor tem nos ensinado que a palavra é o nosso alimento, que a palavra é a profecia que Ele vai falar com cada um de nós. Nós temos esse manual, nós temos essa palavra para meditar. Ah, eu não entendo, medita, vai nos evangelhos, vai em Salmos, vai em Provérbios, vai em Lamentações, vai ler a palavra. Porque muitas das vezes você pode não estar entendendo a tua carne, mas o teu espírito está sendo alimentado. Porque a Bíblia vai dizer que é discernido, o que é espiritual só é discernido no espiritual, irmãos. Não tem como, não é no natural. E na maioria das vezes a gente não vive o dia todo no espiritual, não, porque a gente tem uma vida, a gente tem que trabalhar, tem que pensar, tem responsabilidades. Mas aí a gente separa o nosso momento. Porque hoje nós entendemos que ainda que estamos aqui, nós vamos ser atacados. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados. Não tem árvore que esteja dando frutos que não seja apedrejada. Às vezes o teu fruto é um sorriso, é uma alegria, porque até isso incomoda. E a gente não consegue entender. E a gente não consegue entender porque eu sempre digo, muitas das vezes, você está intercedendo, você está orando, você está cuidando, você está abençoando. Pode ter certeza que você vai ser alvo também. Não pense que só a gente que tem uma responsabilidade de estar aqui à frente, só a gente vai ser perseguido, não. Vocês também vão. Vocês também serão caluniados. Se apresentarão opositores. Por quê? Porque vai querer atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Porque se você está aqui é porque Deus sabe que você pode ser uma grande potência na mão dele, como adversário também. Então ele vai tentar te distrair, ele vai tentar te parar. E às vezes a gente começa a achar que a luta é só na nossa vida, que é só a gente que está passando por isso. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que guarda, nós temos um Deus que nos serve, nós temos um Deus que nos alimenta, nós temos um Deus que se apresenta, nós temos um Deus que fala com cada um de nós. E eu sempre digo que às vezes a gente sabe que nós estamos fazendo tudo errado. Eu amo muitas das vezes quando o Senhor me usa para falar com algumas pessoas de amor, de carinho. Porque o Senhor fala, como eu te amo. Como você é importante, porque, gente, é o amor que quebra o ódio, a resistência, irmãos. Não é a dureza do coração, não é a palavra dura, né? Como a Bíblia vai dizer. Mas é uma palavra de amor, porque às vezes a gente está tão fechado
Ele sabe, e a gente tem consciência que Ele sabe quem nós somos. E aí Ele não aponta, Ele fala, eu te amo. Irmãos, como é bom, às vezes é só isso que a gente precisa ouvir do Senhor. Só isso que a gente precisa ouvir. Às vezes, irmãos, é só um abraço que a gente precisa receber. Só um abraço que você quer para você receber uma libertação. Só um abraço. Porque tem pessoas que não têm costume de toque. E a gente sabe que quem tem ministério chamado de toque para libertação, aí mesmo que a luta é acirrada. Aí mesmo que se levanta o adversário. Mas graças a Deus que tem o Senhor para nos servir. Graças a Deus que tem o Senhor para falar aos nossos corações, para que a gente não desanime. E eu vou fechar a palavra que o Senhor falou muito ao meu coração de servir. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. E disse ela ao seu marido, eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Essa palavra fala da sunamita. Essa palavra fala de uma mulher, que ela era uma mulher, que ela tinha posses, mas ela não tinha filhos, ela não gerava. E quando ela vê Eliseu passar, ela observa. Irmãos, a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha nos observando. Seja um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, que dê testemunho. Porque ainda se tiver alguém que fale alguma coisa, vai ter sempre alguém para te defender. Às vezes as coisas estão acontecendo, a gente nem está sabendo, mas vai se levantar alguém e vai falar, não, eu sei da história dele, eu sei da história dela, eles já não são mais essas pessoas. E ela via Eliseu. E ela fala com o marido dela, vou trazer Eliseu para estar aqui, para quando ele estiver na cidade. Ele abre a casa, ela abre o coração, ela prepara o quarto para aquele homem. Eu amo essa palavra, porque aí ela serve, ela abençoa aquele homem. Ela prepara um quarto, ela bota um candeeiro, ela bota um vaso com água para aquele homem ficar ali, para ter um lugar para estar. Só que quando ela abre a porta para que aquele profeta entre, ela abre a porta do coração dela para Deus entrar também. E aquele homem começa a ir para a casa daquela mulher e começa a observar, porque, irmãos, casa que não tem criança, qualquer casa que tem criança, quando a gente entra, a gente sabe que tem criança, não sabe? Casa que não tem criança, dificilmente você vai ver alguma coisa fora do lugar. E eu acredito que foi a primeira coisa, parede limpinha, não tinha nada no chão. E ele começou a observar qual era a necessidade daquela mulher, e não era uma necessidade financeira. O mais lindo dessa palavra é que quando ela bota aquele profeta dentro da casa dela, quando ela serve aquele homem, quando ela abençoa aquele homem, quando ela não está preocupada com os bens que ela tem, a bênção entra para a vida daquela mulher. Aí o profeta libera uma palavra. E aquela mulher, se você for ver na palavra, ela começa a viver experiências que o dinheiro que ela tinha, ela não viveria. Porque ela gera, o filho cresce, o filho morre, o filho ressuscita. Ela é mandada embora daquela terra porque há uma fome naquele lugar. Ela fica fora por 7 anos, ela retorna, ela é restituída. Então, olha o quanto de mudança na vida daquela mulher, pelo fato dela entender que aquele homem era um homem de Deus, e que ela precisava abençoar aquele homem, e que ela precisava colocar aquele homem dentro da sua casa. Irmão, se você já colocou ele na casa do teu coração, o resto ele vai fazer. Porque o mais difícil às vezes é abrirmos o nosso coração para esse Senhor. Ele diz que bate, se abrirmos ele entra e faz morada. Porque ele primeiro começa no nosso coração. Depois que ele entra no teu coração, aí você quer que ele entre na tua família, na tua parentela, dentro da tua casa, onde quer que você esteja. Aí você já não vive mais sem ele. Mas a gente vê a dificuldade, a resistência do ser humano de abrir o coração, porque é por ali que ele vai entrar para começar uma obra celestial. Uma obra onde o nome dele vai ser glorificada. E essa mulher, por quê? O dinheiro que ela tinha não fez com que ela conseguisse gerar.
Ela deve ter pagado, ela deve ter feito tratamentos daquela época. Ok, mas ela não conseguiu. Mas quando o profeta liberou aquela palavra para ela dentro da casa dela, a Bíblia diz que quando completou 9 meses, a criança nasceu. A criança nasceu, a criança cresceu, a criança adoeceu. Então a gente vê a diferença daqui desse cuidado de Deus. Porque a atitude dela, a liberação dela, fez com que aquela bênção entrasse na vida dela e permanecesse. Porque aí você vê essa mulher vivendo outras situações de dificuldade. Porque quando o filho morre, que ela deixa o seu filho com o seu esposo, que ela vai ao profeta, que é perguntado se vai tudo bem com ela, ela disse que ia tudo bem. Ela tinha deixado um filho morto numa cama. Irmãos, a palavra de Deus é palavra para você ler, ouvir e pensar na tua vida. Porque aqui era uma situação que o menino, ele veio a óbito, irmãos. Às vezes, irmão, nós somos mortos ambulantes, nós já estamos mortos, está tudo morto. Só o Senhor que pode ressuscitar, só o Senhor que pode nos dar vida e vida em abundância, só o Senhor que pode trazer de volta a esperança, só o Senhor que pode fazer com que a gente venha sonhar de novo, porque muitas das vezes nós nem sonhamos mais, de tanta lambada que já recebemos, de tantas perdas que já tivemos, de tantas situações de humilhações. Mas a gente vê essa sunamita aqui tendo uma atitude. Ela reconheceu que aquele homem era um santo homem de Deus. E ela falou, eu vou abrir a minha casa para esse homem. Eu vou preparar um lugar para que esse homem esteja. Irmãos, por isso que a gente precisa aprender a dar para receber. Porque aqui Jesus, ele passou pelas lutas dele, a adversidade dele com Satanás no deserto. Mas o Senhor mandou os anjos servir a ele. Mas primeiro veio a luta. Primeiro veio as adversidades. Não tinha pecado, mas ele foi tentado. E aqui a gente vê essa mulher trazendo a bênção para dentro da casa dela. Irmãos, o Senhor, onde ele entra, algo acontece, irmãos. E a gente tem que começar a observar, porque o inimigo da nossa alma, ele vai sempre querer sugestionar que não está acontecendo nada. Mas o Senhor está trabalhando a nosso favor. Se você já levou ele para dentro da tua casa, pode ter certeza. É que tem situações, na maioria das vezes, a gente só começa a ver que está errado quando o nosso olhar espiritual é aberto. Porque a gente escuta assim, quando eu não servia a Jesus, não acontecia nada. Sempre aconteceu, irmão, mas a gente não enxergava. A gente não tinha entendimento. Então o que a gente acha? Mas isso na minha vida, no meu casamento, na vida do meu filho, na minha família é normal. Porque acontece com todo mundo. Só que tem situações que não é normal. Aí quando a gente começa a aprender e a ouvir essa palavra, nossos olhos são abertos. Aí a gente começa a ter o discernimento. Aí a gente começa a entender o quanto está bagunçado, tanto a nossa vida como dentro da nossa casa. Tanto na nossa vida como na criação dos nossos filhos. Tanto na nossa vida quanto no nosso casamento. Aí a gente começa a entender e a gente acha que é luta, mas sempre teve luta. Mas só que quem imperava ali era Satanás. Aí o Senhor começa a abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Aí a gente começa a ver que aquilo é espiritual, que aquilo não é normal, que a gente não precisa viver dessa forma, que a gente não precisa ter um lar com tanta bagunça, com tanta discórdia, com tanta confusão. Aí a gente começa a buscar o Senhor para começar a colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Porque aquilo que é natural, a gente consegue fazer. Mas o que é espiritual, irmão? Cadeias, correntes, só o Senhor. Porque quantas pessoas não estão acorrentadas espiritualmente? Mas acha que não, eu sou livre, eu faço, eu quero estar assim, quando eu quiser parar eu paro, e a gente sabe que não é assim. São cadeias espirituais que aprisionam, e só através de Jesus Cristo para haver uma libertação. Então essa sunamita, ela chama aquele profeta, a bênção que estava sobre aquele profeta invade aquela casa e começa a abençoar essa mulher. E essa mulher começa a viver aquilo que era espiritual, aquilo que o dinheiro que ela tinha não poderia jamais dar para ela, que foi receber aquele profeta e ser liberado uma palavra para aquela mulher gerar.
E ser liberado uma palavra para aquele filho ressuscitar. E ser liberado uma palavra, ó, vai vir fome, pega a tua família, deixa tudo aí e vai embora. E ela obedecia, porque ela já tinha vivido a experiência dela, ela sabia quem era aquele Deus, que estava sobre a vida daquele profeta. Ela foi embora, ficou 7 anos fora. Quando completou 7 anos, o Senhor falou, com 7 anos tu volta. Com 7 anos ela volta, e quando ela chega na cidade, Geazi estava contando para o rei a respeito da sunamita. Ah, ela aí, ó, essa mulher aí, ó. Essa mulher que o profeta liberou a palavra, que gerou. Aí o que o rei fala? Devolve para ela o que é dela. Restitui todo o lucro que tivemos. Irmão, só quem faz isso é Deus. Por isso que vale a pena servir a Deus. Por isso que você tem que ter certeza. Está passando luta, irmão? Não fica triste, não. Ah, tá sendo perseguido, não fica triste, não. Tem um Deus que é justo, irmão. Tem um Deus que é fiel. Tem um Deus que é poderoso. Irmãos, a gente não chega sem ter testemunho para contar. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver história. Você precisa da tua história. Você vai ter um momento que você vai testemunhar. Você vai lembrar de como você chegou e de como você está. Você vai falar, não, eu cheguei assim, aconteceu isso, Deus fez isso. Todo mundo tem que ter isso, irmãos. Porque a gente não pode só ficar contando história que a gente ouve, não. A gente tem que ter a nossa história em Deus. Porque lá fora, minha filha, a gente já veio com uma bagagem de história. Que às vezes tem coisa que a gente não quer nem mais lembrar. Não que a gente esqueça que tem coisas que não esqueça, mas às vezes tem coisas, irmãos, que às vezes nem para testemunhar não vai edificar a vida de ninguém, a gente não quer falar. Porque a gente sabe, irmãos. E aí a gente tem vergonha. Porque a gente não tinha domínio, a gente deixava o inimigo usar a gente, fazer o que ele queria, e às vezes a gente não quer nem lembrar de algumas coisas, porque tem testemunho, irmãos, que não vai edificar a vida de ninguém. É por isso que a gente tem que saber até o que a gente vai falar, de que maneira nós vamos falar, para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Então, que nessa noite você possa estar sendo alimentado, que o Senhor possa estar nos servindo nesse lugar, que você possa entender e compreender essa palavra, e que você tenha certeza, você não pode ter dúvida, que você não está aqui na casa do Senhor em vão. Você está aqui porque você reconhece que você precisa, nós precisamos, e graças a Deus nós vamos continuar precisando, porque a minha oração é essa, Senhor, que eu sempre possa continuar dependendo do Senhor. Eu não posso nunca chegar no momento de achar que eu não preciso mais dele, que a obra já foi feita. Não, eu quero continuar precisando dele até que ele venha buscar a igreja, ou que ele me recolha. Porque a gente precisa ter essa necessidade, essa compreensão do quanto somos dependentes e que só estamos de pé porque ele é misericordioso. Porque a gente fica pensando, quando eu estava orando por aquela família, porque eu tinha entendido quando pediram para mim orar que era uma família que estava desaparecida, mas não, era só o rapaz. Eu fiquei ali orando, eu falei, Senhor, eu imagino a aflição dessa mãe, o desespero dessa família. Porque eu sei que tem pessoas às vezes que não são encontradas e você não sabe o desfecho daquela pessoa. Tem que ter um desfecho, irmãos. E a gente fica imaginando, porque assim, irmão, não tem como a gente servir a Deus e a gente achar que tudo é normal, porque tem um bocado de servo de Deus achando que tudo é normal. A Bíblia vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. Não é normal, irmãos. Isso não é normal, isso que a gente tem ouvido, isso que a gente tem visto. Ah, é cumprimento da palavra, sim. Mas a gente lembra de Jonas e Nínive. Uma cidade idólatra, uma cidade que quando ia matar, matava mesmo, mas houve arrependimento, irmãos. Houve mudança naquela cidade. Porque aquele povo, quando recebeu a palavra, eles se arrependeram e se converteram. E o Senhor mudou o quadro da situação. Imagine uma nação em oração. Imagine um povo em oração, uma igreja em oração, uma igreja que a gente sabe que tem todo tipo de adversidade, mas que a gente entende que nós estamos aqui num só propósito. Eu não posso querer o teu mal, eu não posso ser opositor da obra, eu não posso ser opositor do chamado do meu irmão e vice-versa. Quando a gente está em comunhão, quando a gente está num só propósito, aí o Senhor opera, porque é isso que agrada o coração de Deus. Unidade.
Unidade para que a gente veja os milagres. Unidade para que tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui se cumpra nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa estar num só pensamento, num só propósito, adorando e louvando o único Deus. Porque quando a gente começa a deixar a discórdia, deixar a picuinha, quando a gente começa a achar que tem rivalidade, que tem perseguição, aí vai desandando. O bolo vai desandando, a massa vai desandando. Porque às vezes a gente acha que tudo é perseguição. A gente esquece que o teu chamado, o teu ministério, você acha que o diabo não está te observando também? Para falar, vou parar ela. Está se dedicando, está fazendo as coisas, está incomodando o reino das trevas. É isso, irmãos. E aquilo que eu falo, e tem momentos a gente fala assim, oh, glória a Deus, porque a gente está aqui é para incomodar o inferno mesmo. Porque tem crente que o diabo já está até conversando com ele. Não tá me incomodando, eu vou perseguir pra quê? Eu vou perseguir quem tá me incomodando, quem tá ali renunciando, quem tá ali vencendo as tentações, quem tá ali comprometido com o reino, quem tá ali cuidando de vidas. Aí ele se levanta mesmo, mas pra cair, irmãos. Porque Deus é fiel. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. E que você possa estar sendo servido nessa noite. Porque eu creio que tem uma mesa nessa noite para nos alimentarmos. Vamos ficar de pé.